Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês sobre gêneros de pintura. Quando nós olhamos uma pintura e já identificamos que ela não é abstrata, ela é figurativa porque representa algo que conhecemos, nós podemos identificar também o seu gênero. Eu trouxe hoje os gêneros mais famosos e eu começo pela paisagem. Escolhi uma das paisagens mais famosas no mundo, que foi feita por Monet, o Lago das Ninféias. Ele dizia que era muito difícil pintar flores sobre as águas ondulantes, mas ele conseguiu. Depois da paisagem natural, nós temos a vista. É quando o pintor captura a ambiência de um entorno. Não há preocupação com o detalhamento arquitetônico dos edifícios ou ainda a face dos transeuntes. Aqui, Monet pinta o Boulevard de Capucines e é fantástico tudo que ele nos transmite. Além da paisagem e da vista, para ainda abraçar um pouco mais a natureza, nós temos as pinturas marinhas ou marinas. Para falar de mar, eu tinha que trazer um pintor inglês, eles têm tanto vínculo com as águas, não é mesmo? Chamado Turner. Ele é um pintor romântico, à frente do seu tempo, e vai ter pinturas muito ousadas, mas essa daqui ainda é a sua primeira pintura a óleo, e eu quero que vocês observem como ele foi caprichoso ao fazer o barco dos pescadores com toda essa ondulação do mar. Fantástico, nem parece que foi a primeira pintura. Por aqui vocês veem a competência do rapaz. Depois das paisagens, muitos pintores querem observar o detalhe. Para isso, nada mais interessante do que pensar na natureza morta. Eu gosto muito das naturezas caravaggescas, ou aqui no Brasil do Pedro Alexandrino. Mas eu escolhi um hoje que dizia que queria impressionar Paris com uma maçã. Ele vai trabalhar todos os elementos da sua subjetividade em prol da geometria. O nome dele é Cézanne. E ele vai ser um subversivo de sua época. Sim, subversivo. Cadê a perspectiva tradicional? Ele rompe com ela. Depois da pintura de natureza morta, eu acho que é importante observar a preocupação que os artistas têm com o corpo humano. O reconhecimento da própria face, por exemplo, ajuda muito em conhecermos as expressões. Nesse sentido, eu trouxe um artista que curiosamente vai conseguir fazer um autorretrato, na nova ortografia com 2 R's, com linhas muito fortes, muito densas. Para isso eu lhe trouxe um Picasso. Já tinha uma pintura bem madura aqui, de 1907, depois das Demoiselles de Avignon. Gosto bastante. Se eu estou falando em retrato, também tenho que falar do retrato do outro. E para isso eu trouxe o retrato mais famoso da história da pintura. A Gioconda, a Mona Lisa de Leonardo, a languidez, a docilidade traiçoeira. Ri de mim ou pra mim, rapaz, responde aí. Linda de ver e de viver. Depois disso, nós temos que falar do corpo humano todo. E é claro que o nu sempre foi muito intrigante, conhecer toda a anatomia. Alguns artistas pagaram caro por isso. E é em nome desse preço, para conseguir a representação do corpo, que eu trago Goya. Goya, ele vai ter feito a Maja desnuda, e era tão difícil naquele período inquisitorial fazer um nu, que ele fez a Maja vestida, e uma coisa cobria a outra. Hoje estão lado a lado no Prado, e eu trouxe a desnuda para vocês. A Inquisição pegou no pé desse rapaz. Depois que nós conhecemos o corpo, é colocá-lo nas narrativas o próximo passo. É muito interessante ver esse corpo atuando. Para inclusive mostrar o quanto Goya era um homem importante para a Espanha, ele é um artista importante para a Espanha, eu trouxe um episódio histórico, ou seja, o gênero histórico feito por ele numa obra nominada Os 3 de Maio, em que cidadãos espanhóis topavam morrer contrários à presença napoleônica por lá. Olha que pujança e que dramaticidade. Bacana, né? Outra tela que tem vínculo com a história francesa, a Revolução de 1830, é a liberdade guiando o povo. Só que, particularmente, mais do que uma pintura histórica, o gênero dela é pintura alegórica. Muita gente me pergunta, o que é uma pintura alegórica? É quando o corpo humano é utilizado para encerrar um símbolo, uma abstração, um sentimento. Nesse caso, observemos a moça. Não é uma moça qualquer. Essa moça, ela representa a liberdade, tanto é que nós temos aqui a presença de Delacroix como um seguidor da liberdade. E esses seios à mostra é para indicar o quanto ela é nutriz da alma francesa
desde a Revolução Francesa, pelo menos. Não, a tela não diz respeito à Revolução Francesa. É a Revolução de 1830. Mas é muito interessante de ver esse valor e esse conceito da liberdade. Depois nós temos pinturas religiosas. Eu acho que o complexo mais interessante de pintura religiosa no mundo foi feita por um escultor, o Michelangelo, que fez tudo muito bem. Vamos ver o traço do escultor no pintor? São afrescos, é que nós temos a expulsão de Adão e Eva do paraíso, com o antes e com o depois de terem comido a maçã. Adoro pintura religiosa, elas são tão densas. Alguns pintores também se ocupam em mostrar cenas cotidianas. Quando a cena é cotidiana, a pintura de gênero é a nomenclatura ideal. Sandra, como assim? Gênero artístico? Pintura de gênero? Eu trouxe um Vermeer, uma leiteira. Ele pintava com uma janela aberta, olha, dentro do barroco, fora da Península Itálica. Olha que lindo. Fantástico, né? Pois bem, é luz natural aqui, luz natural. E para fechar, olha só, vai dar 6 minutos e 30. Vou terminar com a mítica do Sandro Botticelli, para você ficar com a ideia neoplatônica de que beleza e verdade se confundem. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Assista meus vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.